O extraordinário especial vai falar agora com a vereadora Heron Vasconcelos, que pertence à bancada feminina atual e conseguiu se reeleger como a terceira mais votada da cidade. Vereadora, o que representa para a senhora ter sido escolhida pela população da cidade como a terceira maior em quantidade de votos? Olha, Lira, foi a eleição, porque apesar de termos já 4 mandatos agora, né, com esse, consecutivos, fazer essa reeleição, eu considero que esta realmente foi a eleição. Porque, primeiramente, você precisa zerar algumas coisas, né? Não tem como você ficar olhando no retrovisor do que você fez, você precisa estar fazendo mais um pouco ainda, para que você possa fazer também esse recorte e fazer o diferente, aquilo que a gente chama de diferente. Então, além desse corpo a corpo, além desse mano a mano que a gente já gosta de fazer, até por conta da bandeira, que é uma bandeira social, e enquanto bandeira social você não tem como fazer diferente se não tiver assim cara a cara com as pessoas, ouvindo as pessoas, no dia a dia com essas pessoas. Você precisa estar implementando aquilo que não se dá tempo de fazer. E nós tivemos um problema grave, e aí eu considero com a questão do executivo, de implementar algumas ações que essa casa já teria aprovado, mas que o executivo sanciona e, no entanto, a gente não consegue colocar na prática, a gente não consegue de todo modo concretizar. A exemplo disso é você pegar o Outubro Rosa, né, e os aparelhos que esse Outubro Rosa necessita, já que nós estamos assim dentro ainda do outubro, finalizando o outubro, importa falar sobre isso. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não temos um mamógrafo em nenhum posto de saúde, quando nós temos a gestão plena no município. Isso significa dizer que todos os exames, até aqueles de alta complexidade, pertencem ainda a esse município e que, no entanto, nós não conseguimos encaminhar nossas mulheres nas nossas campanhas, inclusive na prevenção de câncer de mama. Então, nós fomos um pouco tímidos, anêmicos nessa ação. Uma outra na questão de saúde é um atendimento diferenciado às mulheres vítimas de violência doméstica familiar e intrafamiliar, também nos postos de saúde. Uma coisa que muita gente acaba não sabendo, porque não acompanha a vida parlamentar dos vereadores de modo geral, é justamente esse trabalho de interlocução que é feito pelos vereadores. Pelo que eu sei, a senhora tem um trabalho de interlocução muito grande, de fazer um encaminhamento, de tentar resolver uma demanda. É esse também o trabalho do vereador? É esse um trabalho com que a senhora se identifica muito também? Exatamente. Assim, eu brinco que o nosso patrão ele é muito duro. E para você executar uma tarefa como essa, você tem que abrir mão do feriado, você tem que abrir mão do seu domingo, você tem que abrir mão do seu sábado. Você determinadas vezes não tem nem como desligar seu celular. Porque as coisas acontecem, vão acontecendo. As demandas se multiplicam e de todos os lados. Então você precisa ter um entendimento e ter um espírito público para que você possa ir e dar respostas a essa demanda. Do contrário, você vai ter realmente o mandato, mas correndo o risco, inclusive, de perdê-lo. A sua votação, você pode acreditar como fruto disso, com todo esse trabalho que você tem social de acompanhamento com as pessoas, com a sua base de modo geral? Você acredita também a isso? Sem dúvida nenhuma. Agora, assim, a gente precisa pensar que Deus é o dono do voto. Então, se Deus não estiver lhe dando, não adianta. Tá? Mas tem também algo que é muito importante, que é o trabalho. O que é que você destaca de trabalho? O que é que a Heron Vasconcelos tem de trabalho e que você acha que foi colocado para discussão pelas pessoas e as pessoas te deram a oportunidade de continuar aqui na Câmara? O que é que você destaca da sua atuação ao longo do último mandato, por exemplo? Olha, eu preciso destacar 2 que as pessoas o tempo todo querendo saber e participando ao mesmo tempo, né? Um que é o trabalho quase carro-chefe com os baleiros de Salvador. A gente sabe que hoje nós temos um exército de desempregados. E este é um projeto que deu certo. Esse é, no mercado informal, um segmento organizado. Um segmento que tem uma disciplina. Hoje ele está civilmente organizado. Quem pega ônibus ou não, se passar nas ruas, vai ver esses meninos com os coletes, trabalhando dignamente, são cidadãos. E a gente já discutiu isso diversas vezes aqui. Você ajudou nesse processo de organização dos todo, baleiros? Desde a inauguração daquela passarela do Iguatemi.
Então, o receio dessas pessoas que hoje têm uma casa, muitos desses meninos adotaram filhos. Quer dizer, começaram a acolher um conceito, inclusive, de família que não se tinha. E é uma fala deles ao dizer que hoje sabem ganhar o pão suado, ou seja, viver do suor do rosto. Porque nós temos 18% desse segmento que é oriundo do sistema penitenciário. Então, se não se tem emprego para um indivíduo de 40, 50 anos e que não tem nenhum tipo de formação, imagine para aqueles que vieram do sistema penitenciário. É muito pior. O risco que se tem de voltar para o mundo da criminalidade realmente é muito grande. Alto. Além desse trabalho com os baleiros, o que é que a senhora destaca como mais importante da sua atuação, do seu mandato, da sua luta diária como vereadora? Nós tivemos, paralelo a esse trabalho, um outro que nasceu tímido, voltado apenas para as mulheres negras, não é, que estavam inseridas no mercado de trabalho, mas não tinham condição de se graduarem. O sonho da faculdade, né? O sonho de estudar, de ser doutora, enfim, isso estava muito distante, porque você pagar uma faculdade com um valor de 600, 500, 800 reais é muito caro. Para quem ganha não tem condição. 2, 3 salários mínimos. Exatamente. Então, nós conseguimos também colocar isso na nossa pauta de mandato e com sucesso. Porque hoje você tem jovens, homens, idosos, né, se formando em Direito. Nós já formamos 2 turmas com a Faculdade Batista Brasileira, que acolheu essa nossa proposta. O nome do projeto era Da Cozinha para a Sala de Aula. Como é esse projeto? O que é que acontece? Esse projeto de graduação é o ingresso, né, dessas pessoas que já trabalham e que não têm um recurso para poder manter a faculdade. O que elas podem estar fazendo? Elas têm um desconto especial, né, que vai de 30% a 50%, e que lhe dá a condição de estar fazendo o seu curso. E o que é que uma pessoa pode fazer para conseguir se beneficiar com esse tipo de Esse encaminhamento ferramenta? É um encaminhamento feito via a vereadora Tcheron, via o gabinete, a assessoria. Presta-se um vestibular com agendamento diferenciado do da casa, né, do convencional da própria faculdade. E esse agendamento de pré-vestibular se baseia numa redação, tem os critérios, inclusive de notas, quando esses alunos passam, não é, até para ele se manter, porque essa proposta vai até... Há um sistema de acesso diferente à universidade. Exatamente, mas que vai até o final do curso. Ele não chega no meio do curso e para, vai até o final do curso. E recentemente nós tivemos ainda um êxito muito maior, que foi o Novo FIES. Né? O Novo FIES era a preocupação do governo federal em estar aumentando o número de professores, que você sabe também que é uma área de profissional que caiu muito, né? As pessoas hoje não têm mais o sonho de fazer pedagogia. Até muito pela menos... falta de valorização. Exatamente. Né? Então ninguém tem mais o interesse. Então, pensando nisso, o governo federal, né, através da presidente Dilma, ela resgata isso, trazendo esse benefício do Novo FIES, que atende inclusive uma demanda de um aluno que está lá até fora da política pública de cotas, né, que hoje inclusive completa 10 anos de cotas. Isso significa dizer que o aluno que faz esse ingresso, ele não vai pagar os juros do FIES que tínhamos de 15% até de 13%. Ele no final do curso tinha um débito enorme para pagar, apesar dele ter um tempo para poder conseguir e viabilizar esse recurso, que alguns deles não tiveram a felicidade. Tá? Então o Novo FIES se baseia de 3 em 3 meses, um custo apenas de R$50. E isso é possível para quem quiser. E nós tivemos a felicidade de estar colocando meninas, meninos que moram em Caçange. Ninguém conhece esse bairro. E eu? É Salvador. Não conheço. É Salvador. Eu já ouvi falar, mas eu não... Salvador, Bahia. Não conheço. Tá? Mas está ali, um bairro limítrofe entre Simões Filho, Cia, né, Camaçari, Salvador. Então ele está nesse meio. Provido com certeza de possibilidade do serviço público que deveria ser prestado pela, e nós já temos. Pela prefeitura. Essas meninas e esses meninos já alocados no nosso projeto estudando. Imagine, isso é uma alegria que nos dá muito grande, de oportunidade. Além dessas duas bandeiras da senhora, que eu particularmente não conhecia tão de perto, conheço a dos baleiros,
tem um trabalho muito grande da vereadora que é na questão do gênero, que é na luta, na defesa dos direitos da mulher. O que é que a senhora entende de importância desse debate que a senhora trava, da importância da mulher se fazer presente na política, discutir a política? Como é que a senhora explica isso para a população? Tem uma importância muito grande, mas mulher, Lira, ela não nasce mulher, ela se constrói enquanto mulher. Por isso que às vezes aquele debate assim, é importante que tenha um número de representatividade. Mas se essa mulher não chegar aqui, formada nessa questão, para defender essa bandeira de gênero, não adianta. Ela vai passar com o mandato sendo mulher, mas não vai militar e atuar na defesa dos direitos dela. Ela pode atuar até em áreas importantes, que tenha demandas também importantes, mas ela não vai trazer o recorte preferencial que atribui a ela mesma. A senhora acha que toda mulher ela deveria trazer esse recorte, essa bandeira, essa luta? Sem dúvida, porque se ela não fizer essa defesa, nenhum outro ser fará. Porque esta mulher ela tem questões específicas. E se ela não se constrói em cima disso, ela não haverá de fazer um trabalho, inclusive com legitimidade, porque vai estar destoando da sua questão enquanto gênero. Então isso é muito sério. Como a senhora viu a resposta das urnas para a quantidade de vereadoras que a gente vai ter a partir de agora, a partir da próxima legislatura? A senhora acha que falta ainda muito mais empenho das mulheres e a resposta da população para que tenha uma representatividade maior, uma bancada feminina mais forte, mais atuante, mais consistente? Mas aí eu não vou levar essa questão para a população. Essa responsabilidade não é tanto da população. Essa responsabilidade passa ainda pelo nosso sistema de representação. E o que é que eu quero dizer com isso? São os partidos políticos. Os partidos políticos, eles possuem um sistema perverso e cruel, desleal. Por quê? Porque uma mulher concorrer com um homem é totalmente desleal. Até por conta dos benefícios. Observe que toda a credibilidade é depositada nele e não nela. Aí você vai me dizer assim, tá, e como a presidente Dilma Rousseff conseguiu chegar lá? Conseguiu chegar lá justamente porque ela fez parte de um projeto político. E um projeto político partidário. Então, se a mulher não tiver esse respaldo, ela não consegue alcançar. Se ela não tiver espaço dentro do partido, ela tem dificuldade de se projetar. Muita dificuldade. A começar, inclusive, pelo posicionamento dela em cima do palanque. Ela não consegue se posicionar bem em cima do palanque. A política dela é uma política... Há discriminação ainda no tratamento da mulher, a relação da mulher com a política? Gritante. E o que ser feito para mudar essa realidade? O que é que a senhora acha que deve ser feito? É quando eu digo que esse sistema, esses aparelhos políticos precisam estar investindo na política de formação às mulheres enquanto sujeito político. A mulher não pode ser aquele ser que vai estar viabilizando o número de votos para determinado candidato. Ou para cumprir a cota mínima do partido. Que agora é a obrigatoriedade de lei. E aí é que eu chamo a atenção. Porque se o nosso país tivesse um sistema político de representação sério, esses partidos políticos que estavam apenas preocupados em preencher cota, que agora, quando a gente muda a questão de reserva para o preenchimento de cota através da Lei 12.034, que alterou essa mini reforma que houve a nível federal, e que perpassa pela questão inclusive do município, que modifica toda essa legislação, mas que na prática a gente não vê isso acontecer, é quando o partido vai se registrar no cartório eleitoral. Ele chega com a sua lista de cota e se ele não tiver preenchido, porque o mínimo é de 30%, o mínimo é de 30%. E tivemos partidos que passaram. Eles deveriam ser impugnados. Não há o cuidado e não é colocado a questão de gênero como prioridade pelos próprios partidos políticos. Exatamente. E por conta disso mesmo é que eu não posso atribuir isso à população. Porque a população ainda não se apercebeu do que isto significa. Alguns, claro, a gente ainda está caminhando a passos muito lentos para essa questão de entendimento de maturidade nesse sentido. Mas a questão maior ainda é a questão do Estado. O Estado ainda não se posicionou em relação a isso. Pela primeira vez nós discutimos isso a nível de procuradoria, junto a Sidney Madruga, doutor Sidney Madruga, que teve um cuidado e eu já cobrava dele, doutor Sidney, eu não quero só a discussão.
Eu quero que esses partidos sejam impugnados. Quer ver outro absurdo? O partido hoje tem um fundo de 5% separado. Porque a política da mulher, é como eu disse, ela precisa ter um diferencial e para isso precisa ter um recurso diferenciado. Então tá lá. Até para servir de estímulo. Exatamente, 5% desse valor separado do fundo partidário para as mulheres. Formação política das mulheres. Eu te pergunto, qual partido que você já ouviu falar e tratar sobre esse assunto? Nenhum. E poucas pessoas se discutem sobre isso. Eu queria muito que, ao inaugurar no meu ingresso no Partido Republicano Brasileiro, do qual eu faço parte, este fosse o primeiro partido. A estar cumprindo à risca, né, aquilo que está na lei. Mas o que você encontra? Você encontra uma dificuldade, uma resistência até na percepção daquilo que está previsto em lei e que é imperioso que se cumpra. Falta a sensibilidade de quem está no controle dos partidos. Falta achar esses homens que estão à frente, né, dessa agenda ou dessas pautas, que a gente possa fazer com que eles entendam e junto conosco encampe essa luta. De forma integral, porque tem aqueles que fazem apenas fazem a demonstração, mas não conseguem fazer a concretização. Então isso para a gente também não é interessante, né? Mas quem sabe os republicanos aí comecem a fazer isso e fazer escola para o Brasil ver. Já que a gente está falando de perspectiva, o que é que a população pode aguardar dos próximos 4 anos do mandato de Heron Vasconcelos, de tia Heron? O que é que a senhora vai trazer e como a senhora pretende tocar o seu mandato a partir de agora? Olha, eu quero resgatar, inclusive, uma ação que nós não tivemos tempo de resgatar, né? Eu digo de resgate porque quando a gente vê uma equipe multidisciplinar da vara de combate à violência doméstica e familiar, sem essa equipe, que inclusive era uma equipe que respaldava os processos e as sentenças despassadas pela juíza, a gente fica muito preocupado. Então voltar a casa significa dizer que a gente vai precisar novamente meter mão na massa, retomar esse assunto, para ver da possibilidade de fazer acontecer nesse sentido, da equipe multidisciplinar, que inclusive não visa apenas a vítima enquanto mulher, mas visa também o agressor. O agressor ter a possibilidade de reabilitação, porque se ele, enquanto causa, provoca toda essa situação que leva inclusive essa vítima a óbito, e se eu busco em cima dessa equipe a reabilitação desse homem, então eu vou realmente conseguir dirimir esses índices de violência doméstica e familiar. E isso é uma ação importante e que nós já estávamos começando a fazer. Mas observe que 4 anos a gente não conseguiu resgatar, mesmo trazendo uma ministra com o escol da ministra Eliana Calmon. Né? Nós conseguimos, na verdade, assim, não permitir que a lei que punia o homem, que tipificava o crime como crime de violência, fosse afrouxado, né, para ele pagar esse crime com cesta básica, com o trabalho... Medidas alternativas. Né, na comunidade, não sei o quê. E aí ele saía dizendo assim, eu não sabia que era tão barato bater em mulher. Então ela conseguiu manter aquilo que tinha na previsão de lei. Isso para a gente foi um grande ganho, mas nós não conseguimos trazer de volta essa equipe multidisciplinar que foi totalmente esfacelada. De que forma a vereadora tia Heron vai dialogar com a população? De que forma, quais serão os canais, como é que as pessoas vão poder lhe achar, como é que as pessoas conseguem lhe encontrar, como é que o seu mandato vai estar à disposição da população, o que é que as pessoas podem aguardar da senhora? Olha, Lira, eu vou trilhar o caminho que a população de Salvador escolheu. E o povo, alguns dizem assim, nossa, o povo é muito topeira, muito burro, mas eu acredito na sabedoria popular das pessoas, porque eu vi isso e vivo isso, né? Poderia aqui relatar um fato interessante, que recentemente eu estive num lugar chamado Sapolândia, também é Salvador, viu? Sapolândia? Sapolândia. Meu Deus, eu nunca ouvi falar em Sapolândia. E no período de chuvas, né? Isso tem o quê? Onde é que fica? Na descida de Pirajá. Se você não tiver cuidado, você tem que descer de 4 pés. Porque fica no fundo do bairro de Pirajá. É um buraco, literalmente, mas ali moram pessoas e pessoas dignas e inteligentes. Porque foram elas, quando eu desci, isso há 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu acho,
não me recordo muito bem. E elas me diziam assim, Tcheron, tá vendo aquele paralelepípedo lá em cima, ela vai cair, aquela pedra vai rolar, vai matar todo mundo. Donas de casa. Eu olhava e falava, poxa, mas não tem como remover aquela pedra, como é que, por que você acha que isso vai acontecer? Tcheron, estou lhe dizendo, vai matar todo mundo, não sei o quê. Olha, elas insistiram tanto, que na época eu falei com o secretário Almir Melo. Tcheron, eu fui lá, mandei o técnico, não tem nenhuma condição de descer um carro MUC para poder fazer a remoção, etc., fazer o trabalho mesmo. Eu falei, ó, secretário, vai ter que ir, a população está amedrontada, eles acreditam que aquilo ali vai causar um caos aos moradores que moram ali na Sapolândia. E ele, com a boa vontade, porque tudo é a boa vontade, ele providenciou meios e conseguiu remover. E me ligou, dizendo o seguinte, Tcheron, olha, eu quero lhe agradecer, porque aquilo ia ser um transtorno para a administração de João Henrique. Ia ser uma tragédia. Ele disse a mim, aquela pedra, ela tinha 15 toneladas. 15 toneladas. Quando ela rolasse de lá de cima, naquela altura que ela estava, ela ia chegar lá embaixo com 200, 300 toneladas e de fato ia acabar com todo mundo. Então como é que eu posso dizer que esse povo não tem entendimento? Esse povo tem entendimento. O povo é sábio. Porque o próprio secretário testou. E eu olhava e dizia, meu Deus, a senhora... Não, vamos cuidar do... Não, Tcheron, é aquilo ali. O que a gente quer é aquilo ali. Então esse povo é muito inteligente. Eu quero trilhar esse caminho que ele escolheu. Se ele escolheu esse prefeito, é com esse prefeito que eu vou estar cobrando. É nesse prefeito que eu vou estar requerendo, e fiscalizando, dialogando, a fim de que ele faça... Independente de questões políticas partidárias. É que ele vá em busca daquilo que deixamos para trás. A questão de infraestrutura, onde as pessoas foram extremamente maltratadas. Nós caminhamos muito nessa eleição e a gente viu o que é Salvador hoje. Ela é uma cidade que caminha sozinha. É impressionante isso. Qual é a greve que vai ser deflagrada? Ela vai se manter sozinha. É impressionante a capacidade que Salvador tem. Então é com este formato que a população está me apontando, que eu vou vestir essa camisa e, se preciso for, vou comprar essa briga. O seu gabinete, as suas redes sociais, são ferramentas que as pessoas vão poder continuar usando para manter contato com a senhora, para dialogar com o seu mandato, para sugerir, para emitir ideias. A senhora acredita que esse canal vai estar aberto com a população também, além das suas bases que a senhora já tem atuação? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E é um canal que funciona, porque também não adianta a gente ter todos esses acessos e aparatos se ele não funcionar, se ele não tiver nenhum tipo de eficácia. Se não tiver fluidez realmente na demanda. Da minha parte vai ter porque eu preciso. Por que eu digo que eu preciso? Porque eu bebo dessa fonte. O dia que eu parar de beber dessa fonte, eu não vou conseguir subsistir. Né? A prova é da renovação que essa casa tem. Então, um parlamentar que não entender que isso é uma fonte, é um manancial, e quanto mais você bebe, quanto mais você tira, mais ela brota, né? Então é isso que faz você se manter aqui, é isso que faz você o tempo todo estar sendo chancelado por essa comunidade, por essa população, é que eu não vou abrir mão. Eu não posso abrir mão. Inclusive são compromissos que a gente fez diante das demandas que nós ouvimos. Não é? Nós tivemos em locais como Tubarão, por exemplo, na suburbana, que não se tem um velório. As pessoas velam o corpo dos seus mortos dentro das suas casas, se quiserem. Se quiserem. Elas saem andando de determinado ponto até o cemitério que ali tem. Plataforma e o outro em Periperi. Mas elas não têm as capelas para estarem velando os seus corpos. Eu me lembro que eu fui visitar, em função dessa demanda, o de Plataforma. Tem uma igrejinha, né, que apenas cabe o espaço de uma família com o seu morto ali para chorar o seu morto. Então, se tiver 5, com o nível de violência que a gente tem, se tiver 4, 3, 2, já fica impraticável. Então, há de se ver também essa necessidade de você estar ampliando, né, isso que mais toca as famílias, que é a questão do respeito à memória dos seus. E na hora da partida há um descuido muito grande do poder público com relação a esse acompanhamento que deveria existir, deveria acontecer. E lamentavelmente você não vê isso na suburbana.
Então é um resgate que nós queremos fazer, já é uma indicação que nós queremos iniciar nessa casa, como uma atenção especial a essa população de Salvador. Vereadora, eu quero lhe agradecer, quero desejar boa sorte, eu quero que a senhora continue uma vereadora combativa, uma vereadora que joga duro realmente, que eu sei que a senhora vai para cima quando a senhora está com um objetivo, que quer discutir um assunto, a senhora mobiliza. Eu quero atestar isso porque eu vejo no dia a dia aqui da Câmara como a senhora se dedica a fazer os debates dos temas dos baleiros, de gênero, né? Desejar boa sorte, colocar a equipe da TV Câmara à disposição e que os próximos 4 anos sejam benéficos para a senhora e para a população que lhe acreditou no seu trabalho e lhe renovou o mandato. Obrigada, amiga. Eu fico feliz, viu? Porque reconhecimento não se parte de qualquer um, a não ser seu como Lira, que é essa figura fantástica, que sou grata. Você sabe que essa representação do número de votos que tivemos, teve a participação sua, teve sua intervenção. Meu, muito obrigada. Boa sorte. Obrigada. Obrigado.